Ah, peraí, pessoal. De um detalhe. Wanda, você está conseguindo acompanhar o lobby aí? Deixa eu ver aqui. Engraçado, não está aparecendo, não. Não? Eu vou adicionando aqui à medida que for aparecendo a mensagem. Tá. Bom, então nosso momento aqui hoje é para poder falar sobre oratória. E a ideia é que ao longo desse nosso tempo juntos, a gente dialogue um pouquinho sobre a comunicação e as suas implicações, já que falar de oratória, necessariamente estamos falando de comunicação. Vamos tratar algumas técnicas de oratória, inclusive no final vou deixar um documento para vocês como uma possibilidade de acesso rápido a algumas dicas para se articular uma boa oratória e falar um pouquinho sobre o impacto da oratória na carreira. Bom, por que trazer esse tema e qual que é a relevância de falarmos de oratória, né? Primeira coisa, porque nós comunicamos o tempo todo, né? E de diferentes formas. A partir do momento em que eu gesticulo, tem uma movimentação na minha face, uma expressão diferente, eu estou comunicando com as pessoas. Se eu falo, se eu leio, se eu escrevo, eu estou me comunicando. Só que a grande questão que fica não é nem na forma da comunicação ou, né, na estrutura que a gente está estabelecendo. É principalmente se eu estou sendo compreendido nesse processo. Falar por falar, expressar por expressar, do que vale isso, né? A grande questão e o propósito maior é justamente que a gente tenha um retorno sobre aquilo que a gente fala. As pessoas estão entendendo aquilo que eu estou tentando ou me expressar da maneira que eu deveria, né? Aqui eu trouxe uma ilustração só para a gente poder pensar um pouquinho sobre essa perspectiva. Muitas vezes a gente fala a partir de um olhar que nós temos da nossa experiência, da nossa vivência, e a gente muitas vezes diz achando que o outro está compreendendo, que o outro está entendendo o que a gente está propondo. E nem sempre é assim. Aqui a ilustração, ele traz primeiro uma perspectiva de como um cliente explica ali uma demanda de um balanço, né, de uma cadeira, de um isso mesmo, né? Como o pessoal de produção entende, como o analista, como o programador codificou, como o consultor descreveu. Isso porque, se a gente pega cada um desses atores que estão sendo mencionados aí, eles estão com uma perspectiva diferente. Oi? Tem um som aberto aí que tá. Ah, tá. Então, peraí. E nessa perspectiva, a gente nunca vai conseguir chegar naquele objetivo de dizer o que realmente a gente deseja, ou transmitir a mensagem que nós desejamos.
porque a gente fica muitas vezes envolvidos na minha vivência, no meu conhecimento, e esqueço que eu estou falando com uma outra pessoa, e é essa outra pessoa que tem que entender a proposta, né? Muitas vezes a gente vai escrever um texto ou algum material, né? E quando a outra pessoa lê, fala assim, nossa, eu não entendi. Aí ela vai, quem escreveu vai explicar. Não, mas aqui, eu queria dizer isso por conta disso, e ela vai explicar o que está dizendo. Só que o leitor, ele não tem você ali o tempo todo para poder explicar e justificar o que está sendo posto. Por isso, a nossa comunicação, ela tem que sempre pensar em quem ouve, quem está ali para escuta. Porque, senão, a gente está correndo o risco de não ser compreendido, de a nossa mensagem não chegar no destino final e aquele objetivo que a gente tinha não se concretizar. E aí a gente gera como consequência aquelas sensações, nossa, por que a pessoa não me respondeu? Nossa, eu esperava uma outra devolutiva. Nossa, a pessoa não entendeu o que eu disse, né? Ou eu estava numa expectativa diferente. Mas a culpa de tudo isso não é do ouvinte, é necessariamente do emissor. Ou seja, aquela pessoa que se propôs a dizer algo, que propôs a enviar alguma mensagem para um outro ator, né? E quando eu falo que a culpa é do emissor, é porque no momento em que eu tenho a necessidade de me comunicar, eu tenho que pensar em toda a atmosfera, em todo o contexto para a entrega daquela mensagem. E quando eu digo isso, eu tenho que primeiro entender quem é aquele receptor, quais são as proximidades que eu tenho, quais são as dificuldades que aquele receptor tem, qual que é o perfil que ele possui, porque a depender dessas características, eu tenho que trabalhar o canal de comunicação que eu vou usar, se eu vou usar um e-mail, se eu vou usar um telefone, se eu tenho que ir pessoalmente, se eu vou escrever uma carta. Eu tenho que pensar em todas as dificuldades que eu tenho de entrega daquela mensagem e de urgência ou não daquela mensagem. Se eu estou com uma mensagem que é muito grave, que é muito urgente, eu preciso de uma resposta e uma confirmação rápida, e-mail é a opção menos interessante, porque eu não tenho uma devolutiva rápida e nem certeza se realmente aquele e-mail chegou no destino final. E aí a gente tem uma série de situações em que isso pode acontecer, de extravio de e-mails ou de utilização da pessoa naquele momento. Uma outra questão que a gente pode pensar nessa proposta é justamente os ruídos que surgem. E o ruído não é necessariamente o barulho que se faz, né? Ruídos são todas as interferências que podem ocorrer durante aquele processo de entrega. Aqui a gente está vendo uma ilustração de uma pessoa dizendo, né? Olha, você vai ser promovido. E o outro gritando, né? O que seria promovido. Meu Deus, eu vou ser demitido. Qual que é o problema aí, né? E aí vem aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Quando a gente vai passando por muitas pessoas, cada um vai fazer uma escuta e uma interpretação daquela mensagem que pode ser diferente da original. E quando chega no destino, a mensagem é totalmente diferente. Se a gente né, faz um processo de escuta em que a gente não tem o contato com as pessoas, as chances, e a gente fala dos canais mais ricos e mais pobres de uma comunicação, né? A gente tem menos propensão a ter uma qualidade no envio daquela mensagem. Se a gente está utilizando um canal que não é o efetivo, a gente estava dando o exemplo do e-mail, né? Tem chances de ter ruído, então, nesse processo de entrega da mensagem. É muito importante que, durante esse processo de comunicação, o emissor, que é o maior interessado em entregar aquela mensagem, cuide de todo o processo de entrega daquela mensagem, daquela informação, para garantir de que no feedback ele realmente, o receptor realmente conseguiu compreender e entender do que se tratava aquela mensagem, dentro das expectativas que o emissor tinha construído. Então, esses elementos de comunicação, eles são muito importantes para a gente poder carregar e vai fazer todo sentido no momento em que a gente estiver falando de oratória. E para poder entender um pouco dessa lógica, a gente precisa praticar. E aí, quando eu digo praticar,
é entender que a gente tem, então, diversas formas de nos comunicar, que o nosso corpo fala por nós o tempo todo, né? Então, se eu estou contrariada com algo, a minha expressão ela vai demonstrar isso. Se eu trouxesse aqui alguns recortes para vocês de olhares, apenas de olhares de pessoas, vocês conseguiriam me dizer com muita facilidade o que estava querendo dizer aquele olhar. Se a pessoa estava triste, se ela estava alegre, se ela estava sorrindo, se ela estava surpreso. Uma das formas que a gente tem aí para poder fortalecer esse entendimento das expressões são os usos de emojis que a gente tem hoje, né? Por que as pessoas hoje utilizaram emojis para poder se comunicar em mensagens rápidas, em textos e fazer essas conexões? Porque aquela carinha, aquela expressão, ela está dizendo o que é a sensação das pessoas. Se elas estão querendo rir muito, se elas estão debochando, se elas estão felizes, se elas são tristes, assustadas e assim por diante. Então, são formas de a gente poder materializar. Para além das expressões, a gente tem a comunicação escrita, que temos perdido muito em qualidade, porque as pessoas têm escrito cada vez menos, mas é por meio dela que a gente vai conseguir acompanhar uma série de processos. Então, se eu estou ali numa organização e preciso enviar um memorando, preciso fazer um relatório, nós precisamos escrever. E quando a escrita ela é mal redigida, ela é mal construída, na hora que o seu gestor ou o seu subordinado, seja, né, a pessoa que for ler aquele documento, tentar entender o que você está dizendo, dificilmente ele vai chegar naquele propósito da mensagem entregue com eficiência lá no seu destino, ou até objetivos que o emissor propôs. Por quê? Porque, mais uma vez, se eu não me empenho em fazer uma escrita correta, se é aquela a forma que eu tenho para comunicar, eu não vou ter êxito no meu resultado. Se a gente fala de maneira redundante, se a gente não consegue expressar bem, a gente fala com uma entonação fechada, se a gente não traz uma efetividade no nosso discurso, isso também vai implicar numa não compreensão dessa mensagem. Então, aqui eu vou propor uma atividade que eu vou fazer por conta da dinâmica que nós estamos. Num primeiro momento, eu vou fazer a leitura de um texto que ele não está bem construído. Então, está aqui um texto, ele não tem nenhum tipo de pontuação, está um texto corrido, e eu vou fazer essa leitura sem emoção em minha voz, fazendo simplesmente a leitura daquilo que se propôs, tá? Era uma vez, em uma cidade agitada, uma pessoa determinada em busca de uma oportunidade que pudesse mudar. Com currículo em mãos e sonhos nos olhos, ela percorria as ruas repletas de prédios, entrando em escritórios com a esperança pulsando no peito. Os dias se transformavam em uma jornada de aprendizado, enfrentando entrevistas desafiadoras e rejeições que poderiam desanimar qualquer um. No entanto, essa pessoa persistia aprimorando suas habilidades e mantendo a chama da motivação. Cada porta fechada era apenas um convite para buscar uma aberta, e assim, entre altos e baixos, a jornada continuava. Até que, finalmente, uma manhã ensolarada, a tão esperada oportunidade sorriu. O emprego não era apenas um meio de sustento, mas a porta de entrada para um capítulo promissor. A pessoa percebeu que a busca não era apenas por um cargo, mas por autodescoberta. A jornada em busca de emprego transformou-se em uma história de resiliência, determinação e, acima de tudo, fé no próprio potencial. Observem que o texto não tem pontuação. Em vários momentos me faltou ar para poder finalizar ali aquele período. Eu não mudei o meu tom de voz, que dificulta com certeza o entendimento de vocês quando eu perguntava, mas o que é que está dizendo efetivamente? O que é que essa mensagem está querendo... Desculpa, que tipo de informação está querendo ser repassada nesse trecho? Dificilmente a gente vai conseguir fazer ou ter uma aproximação com essa escrita, porque a gente não teve nenhum empenho na entrega dessa mensagem. Não preocupamos com a escrita, porque não foi pontuado o texto, não teve um trabalho quanto a isso, e nem na fala, porque a pessoa não conseguiu trazer emoção, conexão com o público nesse momento. Agora eu vou usar esse mesmo texto, só que agora com a pontuação devida
e tentando trazer uma entonação diferente para esse texto. Era uma vez, em uma cidade agitada, uma pessoa determinada em busca de uma oportunidade que pudesse moldar o seu futuro. Com currículo em mãos e sonhos nos olhos, ela percorria as ruas repletas de prédios, entrando em escritórios com a esperança pulsando no peito. Os dias se transformavam em uma jornada de aprendizado, enfrentando entrevistas desafiadoras e rejeições que poderiam desanimar qualquer um. No entanto, essa pessoa persistia, aprimorando suas habilidades e mantendo a chama da motivação acesa. Cada porta fechada era apenas um convite para buscar uma aberta. E assim, entre altos e baixos, a jornada continuava. Até que, finalmente, em uma manhã ensolarada, a tão esperada oportunidade sorriu. O emprego não era apenas um meio de sustento, mas a porta de entrada para um capítulo promissor. A pessoa percebeu que a busca não era apenas por um cargo, mas por autodescoberta e crescimento. A jornada em busca de emprego transformou-se em uma história de resiliência, determinação e, acima de tudo, fé no próprio potencial. Dá para perceber a diferença nas duas propostas, tanto de escrita quanto de fala? O que vocês acham? Aproveitem que é sobre oratória e falem, né, Cíntia? Exatamente, Usa a voz. exatamente. Fica muito mais claro, né, Sabrina? E a ideia é de pensar nisso. Quando a gente escuta uma pessoa falando com empolgação, com interesse, com vontade, as chances de a gente também se envolver é muito maior, porque a gente se aproxima. Uma das técnicas que hoje tem sido muito utilizada, tanto no mercado de trabalho, em processos seletivos, em treinamentos, principalmente de treinamentos de integração, é o storytelling, né? Esse vai ser um assunto para a gente poder conversar em uma outra oportunidade, mas é uma técnica as pessoas naquilo que eu tenho como propósito, ou envolver as pessoas, naquilo que eu desejo, a partir de histórias. E a história, ela só faz sentido se a gente antes aí, né, de stand-up, o que que eles fazem? Eles contam histórias que são histórias comuns, né, muitas vezes, mas elas se tornam engraçadas justamente porque fazer uma emoção, uma entonação, uma posição para aquela fala, para aquela mensagem, que é diferente. Se eu a mesma piada que um humorista conta, né, que faz muitas pessoas rirem, vocês não vão rir, porque eu não tenho, talvez, a habilidade de trazer esse envolvimento para a mensagem da maneira como eles fazem, porque eles estão preparados. Tem a emoção no ponto que eles desejam, e eles querem trabalhar justamente o humor, né? Mas a gente pode treinar. E a grande questão de tudo isso é que a gente não fala, ou as pessoas não compreendem só pelo conteúdo em si, por um conjunto de artefatos que combinam nessa entrega de mensagem que faz a diferença nesse público. Tem um professor, e aí eu não sei se a pronúncia é essa, mas Albert Mehraima. Seguinte, e a partir dos estudos dele, 55% dos entendimentos que a gente tem de uma fala, de uma mensagem que está sendo entregue, ela é efetiva porque vem das expressões faciais e da linguagem que é utilizada.
38% provém da inflexão do tom da voz. E 7% que vem das palavras que a gente está dizendo. Ou seja, no momento em que eu tenho que entregar alguma mensagem, eu tenho que me preocupar com o conteúdo? É claro, porque o conteúdo é aquilo que tem que ser entregue e que precisa ser repassado. Só que o conteúdo por si só, se a gente tentar trabalhar só com ele na entrega, sem considerar toda a minha expressão facial, a linguagem, a minha voz, eu não vou ter a efetividade desejada. A ideia aqui é justamente trabalhar esse conjunto de fatores para que as pessoas aproveitem aquele conteúdo de uma maneira de fato eficiente ou efetiva, né? Quando eu falo dessa inflexão vocal e do tom da voz, o que a gente tem que considerar? Muitas vezes, quando a gente fala num tom baixinho, as chances de eu deixar vocês menos envolvidos ou menos engajados é maior, porque o meu som diminuindo, isso vai deixando vocês, inclusive, com uma sonolência. Se eu mantenho o mesmo tom de voz o tempo todo, isso também cansa. Isso aí vai sendo um soninho, uma música de ninar para a gente. Agora, se de vez em quando eu falo com um tom mais alto, mudo um pouquinho a minha forma de colocar determinadas colocações, né? Isso vai chamando a atenção e o público o tempo todo fica envolvido, porque tem momentos em que eu aumento o som para poder dar uma chamada nas pessoas, em outras eu dou uma ênfase diferente, faço um som diferente, e isso vai envolvendo as pessoas. Quando eu começo a movimentar, fazer uma gesticulação, isso vai contribuindo para que as pessoas se mantenham ativas e com um olhar atento naquilo que eu falo. Agora, o que a gente tem que cuidar é que, como as expressões elas conduzem à efetividade da entrega, a gente tem que dosar, inclusive, nesse momento, expressões. Porque se eu faço uma gesticulação o tempo todo muito grande, né, movimentando muito, as pessoas vão se perder no conteúdo e vai ficar mais presa na minha movimentação do que necessariamente naquilo que eu estou dizendo. Se eu começo a falar com um tom muito alto o tempo todo, as pessoas também começam a se cansar. Opa, peraí, isso aí está cansando, né? Então, a gente tem que saber dosar durante a nossa fala em que momentos que eu vou usar determinados gestos, em que momento que eu vou usar determinadas expressões, em que momentos que eu tenho que usar um tom de voz mais alto, e isso vai com esse processo, né? Pensando nisso, a gente chega na provocação da oratória. Tá, se a gente tem ali uma série de componentes ligados à comunicação, que são importantes para esse desenvolvimento, de forma que a comunicação, quem se comunica bem, necessariamente tem uma boa oratória? Do que é que a gente está falando, né? Oratória é tido como uma arte de falar em público. E esse público não tem que ser necessariamente uma palestra, né, com 1000 pessoas, 100 pessoas. O público pode ser de 1, 2, 3 pessoas, mas eu estou falando com um público, com uma outra pessoa, né? E essa minha fala, ela tem que ser estruturada e deliberada. Ou seja, eu não vou falar sem uma perspectiva já organizada. Então, se eu faço uma apresentação na minha empresa de um relatório, né, do desempenho da minha equipe, se eu faço uma apresentação de resultados, eu tenho que pensar em como que eu vou organizar aquelas informações todas para poder fazer uma entrega de fato efetiva. Então, a oratória, seja ele de qual tamanho for, mas eu estou pensando em uma estruturação e uma organização de entrega dessa fala. E essa organização, ela tem a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. E aqui talvez seja a grande sacada da oratória, porque eu quero passar um conteúdo, mas eu quero também envolver aquelas pessoas. Eu quero que aquelas pessoas se sintam engajadas naquilo que eu estou dizendo, que se envolvam na minha fala e que não se dispersem o tempo todo mexendo no celular, olhando ou conversando
colega, eu quero que elas estejam o tempo todo comigo. E por isso que a gente tem técnicas, regras que podem auxiliar e contribuir para essa produção, de apresentar o discurso, trazendo essa efetividade toda que a gente está buscando falar desde o início, quanto hoje. Envolver, engajar as pessoas, trazer essas pessoas para perto da gente. Ah, Cíntia, muito difícil hoje em dia, né? O celular, ele é mais forte do que a gente. Se a gente tem ali, durante a nossa fala, um momento ou outro de acesso a um celular, ok, mas se a gente tem um tempo despendido maior no celular do que na atenção ao orador, aí a gente tem problemas, né? Então, é essa a proposta da oratória, fazer com que as pessoas estejam com você durante a apresentação daquele conteúdo. E aí, eu queria convidá-los a assistir um trechozinho de um discurso do Barack Obama, quando ele veio ao Rio de Janeiro, e foi uma apresentação feita para convidados. Mas ali chamaram-se alguns artistas, algumas representações políticas, algumas representações da sociedade, né? E nessa fala dele, eu queria que vocês analisassem as expressões que ele utiliza, o conteúdo que ele fala, para depois a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da oratória. Eu vou deixar uns 4 minutinhos iniciais desse discurso, e aí depois a gente começa a conversar sobre ele. Só me digam se vocês estão ouvindo, por favor. Future of this great nation. You know, yesterday I met with your wonderful new president, Dilma Rousseff, and talked about. Hello, Rio de Janeiro. Alô, cidade maravilhosa. Boa tarde, todo o povo brasileiro. Since the moment we arrived, the people of this nation have graciously, my family, the warmth and generosity of the Brazilian spirit. Obrigado. Thank you. And I want to give a special thanks for you, to all of you, for being here, because I've a Basco football game coming, Botafogo. so I know that Botafogo. I realize Brazilians don't give up their soccer very easily. Now, one of my earliest impressions of Brazil was a movie I saw with my mother as a very young child, a movie called Black Orpheus, set in the favelas of Rio during Carnival. And my mother loved that movie, with its singing and dancing against the backdrop of green hills. And it first premiered as a play right here in Teatro Municipal. That's my understanding. And she would have never imagined that her son's first trip to Brazil would be as President of the United States. She would have never imagined that. It was in the movie. You are, as Zorze Benzor sang, a tropical country blessed by God and beautiful by nature. I've seen that beauty in the cascading hillsides, in your endless miles of sand and ocean,
and in the vibrant, diverse gatherings of Brasileiros who have come here today. And Paulistas, Baianas, Mineiros, we've got men and women from the cities to the interior, and so many young people here who are the great future of this great nation. You know, yesterday I met with your wonderful new president, Dilma Rousseff, and talked about how we can strengthen the partnership between our governments. But today I want to speak directly to the Brazilian people about how we can strengthen the friendship between our nations. I've come here to share some ideas because I want to speak of the values that we share, the hopes that we have in common, and the difference that we can make together. Bom, aqui já dá para a gente poder falar um pouquinho, entender um pouquinho sobre a oratória. Vocês acham que ele foi efetivo até então na mensagem dele? Vocês acham que ele utilizou de uma boa oratória, considerando a definição que a gente pôs há pouco, de envolver, de engajar? Claro que a gente não viu todo o discurso, o conteúdo em si não foi passado, mas só o objetivo aqui inicial. Mas até então, vocês acham que ele está sendo feliz assim, na entrega da mensagem dele ou não? Está sendo efetivo ou não? Por quê? O que vocês acham? Ei, Se Cíntia, boa ninguém falar, noite. eu falo. Oi, Boa que bom. noite. Então, eu acho que até o momento, né, ele está sendo efetivo, porque o público está interagindo com ele, está dando uma resposta, né, para ele. Então, acho que quando tem essa interação, é porque as pessoas estão entendendo a mensagem que ele está passando, né? Exatamente. Quem mais? Cíntia, boa noite, tudo bom? Tudo bom. Percebo também que ele usa muita expressão facial, faz uma pausa prolongada, sorria bastante, olha no olho olha no olho do pessoal a respeito. Então percebe que ele tem uma oratória muito boa. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Uma pergunta. Quem querer falar, pode falar. Eu ia comentar, assim, tinha a Sabrina, eu ia comentar que ele usou a conexão, dando referência também da experiência que ele viu em filmes, conectando com o Brasil. E isso faz com que as pessoas fiquem interessadas para saber a visão dele com relação ao nosso país. Então, acho que ele buscou um engajamento tanto do futebol, dos locais que ele visitou, então fez as pessoas quererem saber mais, né? Porque acaba... quando ele comenta do local que a gente vive, ele sendo um estrangeiro, traz uma conexão e interesse também das pessoas ver a visão dele. E acaba dando, como diz, um ênfase, porque se ele viu como é no nosso país, claro que ele vai trazer mensagem de como melhorar e dar ideias para melhorar o país, né? Então, acho que esse engajamento de usar referência também do local foi muito legal. Ela tem razão, era isso que eu ia falar. Posso me meter, Cíntia? Claro, por favor. Para não perder o costume, né? Mas, assim, é exatamente isso aí que essa menina falou agora. Você veja, se ele já tivesse chegado e começado assim, gostaria de falar com você sobre as possibilidades de conexão entre Brasil e Estados Unidos, metade do povo já tinha ido embora, né? Dependendo de onde fosse o discurso, então, Rio de Janeiro, o povo não ia ficar ali para ouvir. Mas ele usou justamente de coisas
que os ouvintes gostam, né? Falou de futebol, falou de carnaval, falou das cachoeiras, falou da praia, falou da beleza, né, do lugar. Quer dizer, com isso, e cada vez ele dava aquela paradinha que aquele menino falou, que é a paradinha com aquele sorriso, né? De quem fala assim, eu sei das coisas daqui, né? Era o que parecia o sorriso. Gente, isso é tudo ensaiado, né? Mas parece absolutamente natural, parece que ele está ali na hora, ele está pensando nisso e falando, né? Mas tem um propósito naquilo ali, né? Naquelas palavras, no gesto, no sorriso, olhar de lado assim e tal, porque é aí que ele cria proximidade com os ouvintes que estão ali. Fica parte, né? Parece que ele está falando, não de um palco, mas que está lá no meio do povão, batendo papo com eles ali. Exatamente. E aí o Vitor complementa, né, falando do uso das palavras de algumas palavras em português para trazer mais proximidade e afinidade com o povo, né? Gente, só para poder contextualizar, não sei se vocês se lembram dessa visita do Obama, foi uma época em que os Estados Unidos estavam perdendo um pouquinho de representatividade, não de perda de posição econômica, mas as pessoas, os países, desculpa, estavam optando por fazer mais negócios com a China, estavam deixando um pouquinho dessas preferências pelo mercado norte-americano. E o Brasil estava se despontando ali, principalmente com a articulação com o BRICS. Então, os Estados Unidos queriam fazer muita parceria com o Brasil, para poder potencializar e trazer alguns ganhos ali, numa época que os Estados Unidos estavam entrando numa crise econômica. E aí foi aquela época da parte... Como fala, gente? Dos Estados Unidos, 2008, né? 2009. Mas o que é a grande questão aqui? Primeiro, ele estava numa fala que não era a reunião oficial com o presidente, porque ele já tinha feito isso. Era um movimento que ia com o povo, com a sociedade. E aí, observem que a vestimenta dele começa a falar por ele. Ele não está de terno e gravata. Por que ele não está de gravata? Ele está numa viagem oficial, né? Um presidente dos Estados Unidos está ali, mas ele queria mostrar, olha, eu estou com o povo, eu estou mais leve, eu tô ainda vestido como presidente, mas de uma maneira mais leve para poder dialogar com o povo, né? E aí, quando Wanda fala, né, de começar por essa abordagem que a gente fala, né, de uma introdução inicial à fala, isso também é muito, muito importante, porque se todo mundo já sabia do interesse dos Estados Unidos estavam com o Brasil. Se ele já começasse falando dessas negociações, isso ia distanciar o público. Então, primeiro a gente brinca, se ambienta, usa as técnicas de rapport, né, de aproximação com o público, para depois a gente começar efetivamente a falar do conteúdo. Porque, lembrando, 100% que as pessoas absorvem estão necessariamente ligados às palavras. Então, ele precisa criar um ambiente propício para isso. E aí, quando ele vem com essa conversa, né, primeiro, se comunicando, se dando boas-vindas, falando palavras em português, as pessoas começam a criar, opa, é dos nossos, né? Ele está se esforçando ali para a gente poder, para poder ficar mais próximo da gente. Então, falar em português traz essa proximidade e essa atenção que ele teve com o povo, mesmo que seja ensaiado. E aí a gente vai ver que a oratória é ensaio mesmo, é preparo, né? E exatamente isso. Como que eu posso me aproximar dessas pessoas? E aí observem que ele já começa o discurso com um sorrisão na cara, né? Feliz da vida, falando e se articulando e fazendo menção às coisas que o Brasil gosta, do futebol. Ele estudou muito bem, né? Ele fez um estudo ali dos estados, né? Então, falando dos mineiros, falando de todo. E aí vocês observem que os mineiros também deram um show ali, né? De movimento. Foram os Mineiro, que mais gritaram. tem nada de comer quieto, né? Mas a ideia é que. Deixa eu só admitir aqui o pessoal que está no lobby. Ele fez essa conexão, ele se aproximou e sempre com um sorriso nos olhos.
E observem que durante todo o discurso dele, ele olha para todos os lados. E aí é o que vocês falaram, né? É como se ele estivesse para cada um. Isso é uma técnica que a gente tem na oratória, que a gente fala de quando a gente está conversando, né, com um público maior, que tem mais pessoas, a gente pode dividir aquele espaço por blocos. Então, por exemplo, a gente está aqui, né, eu estou olhando para. Se a gente dividir para o lado esquerdo A, meu centro B e lado esquerdo C. E de tempos em tempos, eu direcionar a minha fala por blocos. Eu não estou olhando para ninguém, eu estou olhando para o bloco. Mas quem está ali naquele bloco está sentindo ou tendo a impressão de que eu estou olhando para eles. Porque mesmo que eu não estou direcionando para uma pessoa ou outra, aquele olhar direto para aquela região já traz essa proximidade. Então, ele deu atenção para todas as pessoas que estavam ali, de alguma forma. Ele olhou para todas as direções. E não quer dizer que a gente tem que ficar fazendo isso aqui o tempo todo, né? Mas, naturalmente, legal. durante a fala, eu olho para um lado, depois eu vou olhar para o outro, direciono um tempo ali, depois eu venho, olho para o outro lado, mas me atentando e tendo o cuidado de que eu tenho que passar pelas 3 sessões que eu dividi ali aquele público. É uma forma de a gente se comunicar. Estou conversando no auditório, que tem 2 colunas ali de 2 filas, né? De cadeiras. Posso trabalhar com dois blocos apenas, mas sempre direcionando e lembrando que eu tenho que alternar e tenho que olhar para todos os lados, né? Agora, Uma outra. Cíntia, Oi, posso pode falar. só, para ver se é correta a minha observação. Você disse que, Uhum. né, esse discurso dele foi já depois de ter feito uma conversa, né, com os órgãos, né, com o governo e já ter provavelmente acertado, né, os negócios lá, mas muito provavelmente esse discurso foi para assim, eu preciso que o povo brasileiro apoie, né, essa Isso. negociação que está sendo feita. Então, eu vou lá falar com eles para que eles aplaudam, né, e deem força para isso. Agora, o que eu achei muito interessante na postura dele é assim, apesar da camisa aberta, do sorriso e daquela coisa, o ombro dele não cai, você já viu? Não, Ele tem uma pose assim, eu sou o presidente dos Estados Unidos, né? é Mr. uma President, postura de né? poder, né? Mr. President é o poder, né, completo. A gente vê isso, né, na fala dos norte-americanos, nos filmes, etc. E ele tem aquela postura assim, ele mantém o ombro erguido, a cabeça alta, né? Ele está sorrindo para o povo, fazendo graça, mas ele não está esmurecendo, não. Ele Ele mantém, não perdeu a posição de poder. né? Quer dizer, olha Uhum. aqui, gente, eu estou falando com vocês, mas ó, eu continuo Mr. President aqui, né? E esse é um outro ponto, Wanda, que quando a gente fala a opção, né, se a gente está falando em público para uma plateia maior, a opção por falar em pé é uma boa. Por quê? Quando a gente está com os 2 pés firmes né, no chão, a gente coloca uma postura mais ereta. E aí, dentro daquela posição, a gente cria uma certa estabilidade, uma sensação de poder, porque a gente consegue forçar o nosso corpo para ele se manter mais potente, né? E dentro dessa fala aberta, né? A gente com o peitoral aqui aberto, a nossa fala ela vai sair com uma fluidez ou com uma coerência muito. E a cabeça erguida, outra técnica de oratória, faz com que a nossa voz saia de maneira devida também. Porque se a gente fala para baixo, a nossa voz está ficando para dentro. Então, dificilmente eu vou ter alguma chance de as pessoas entenderem. Se eu falo para frente, a voz sai limpa, bonita, fácil de ser entendida. Então, a gente tem outra vantagem. Olhar para cima, você esquece o público também esquece de você. Olhar para baixo, as pessoas também não vão interagir com você. Então, essa posição, essa postura, isso também faz toda a diferença e é uma das técnicas que a gente tem oratória, tá? Vitor, pode falar.
Professora, eu não sei se pelo fato do Obama ter sido presidente, se é uma técnica que funciona, que é, embora ele esteja, bem entre aspas, de uma maneira mais informal na vestimenta, se ele fosse fazer essa apresentação lá para o pessoal, além de falar o idioma, além de falar todos os aspectos do Brasil, se ele viesse com vestimentas mais informais, você acha que seria um bom truque para aproximar ele das camadas mais populares, uma vez que envolve essa questão de negociação dos Estados Unidos obter o controle, obter novamente a influência política que ele tinha, essas coisas? Nesse caso, não, Vitor, porque esse evento foi para convidados. Então, eles chamaram algumas representações da sociedade civil, mas chamaram artistas e chamaram pessoas que têm alguma influência também. Então, ali, ele ainda estava em viagem oficial, né? Ainda tinha uma pompa ali daquele evento, e os convidados, ele não estava dialogando necessariamente com o povão, né? Assim, tinham as representações, mas eram representações que tinham alguma influência no processo. Então, assim, a vestimenta, ela ainda assim, e aí mais uma vez, né? Ela tinha que demonstrar o poder, porque as pessoas estavam ali. Eu me lembro exatamente desse dia, assim, que foi uma transmissão, né? Durante todo o dia. E aí os artistas, todo mundo bem vestido, como se fosse um baile de gala. Então, a expectativa, eu vou ver o presidente dos Estados Unidos. Então, se ele viesse com uma vestimenta também muito informal, isso poderia trazer, nossa, mas ele nem cuidou da roupa para vir aqui, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quem é o nosso público? Lembra que a gente falou lá da comunicação, dos componentes da comunicação, né? Quem é o meu público? Porque a partir do meu público, eu vou trabalhar todo o meu contexto para a entrega daquela mensagem. Então, ele sabia que ali tinham pessoas de influência e ele precisava manter essa fonte de poder, né? E aí o discurso trazendo essa proximidade também naquilo que a gente tem falado já, ok? Se ele fosse visitar, por exemplo, lá as favelas do Rio de Janeiro, que tem os pontos turísticos lá, né? Aí sim, ele colocar uma calça jeans, um tênis, a coisa muda de figura. Mas nesse momento aqui, para menos disso, seria desinteressante, tá? O Bruno está com a mão levantada. Bruno? Oi, Pode falar. dá para ouvir certinho? Tá, sim. Uma coisa que eu observei também aqui é quando ele vai falar também, ele usa muito também as mãos, né? E eu acho que a forma como ele gesticula as mãos também é muito importante, que ajuda ele a se expressar melhor com as palavras, entendeu? Porque pelo que eu percebo aqui, se ele falasse com as mãos um pouco paradas, ou com as mãos um pouco para dentro do corpo, ou com as mãos no bolso, muitas pessoas também não iam muito compreender e nem ter muita credibilidade naquilo que ele está falando. Então, acho que uma pontualidade a ser destacada também é a forma como ele usa os braços, usa as mãos ali para ele interagir com o público também. Exatamente, Bruno. E aí observa que não são movimentos muito extensos, né? São Não são. contidos, mas que ajuda e contribui dentro da fala dele, né? Inclusive, quando os mineiros lá movimentaram, ele apontou, falando, né, dando menção e crédito àquele grito, aquela euforia ali do grupo, né? Exatamente. Agora, pode falar. Desculpa te interromper, é porque surgiu uma dúvida aqui também, em relação ao que o Vitor tinha falado, em relação dele usar uma roupa, né, um pouco mais, sem ser terno, né, uma roupa menos formal. Tem uma pergunta também para você, é porque, tipo assim, no discurso, principalmente, né, quando o foco agora, né, tá a guerra entre o Israel e o Hamas, mas antes dessa guerra, a gente teve a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e o presidente da Ucrânia, né, ele, muito do discurso dele,
ele não aparecia de terno, mesmo quando ele falava para outros presidentes também, ele aparecia sempre, né, de blusa um pouco informal, calça jeans, e a gente sempre via os outros presidentes tudo de terno, né? E ele, não, eles, isso aqui, o Vitor falando isso, o Zelensky, o presidente Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele sempre apareceu com uma blusa lisa, e nunca, eu particularmente, né, eu nunca vi ele usando uma roupa, tipo assim, de terno, sabe? E minha pergunta é para você, porque, tipo assim, né, porque como é que ele queria passar a mensagem dele, sendo que nem a roupa dele, né, condizia muito com o contexto que estava ali. Nesse caso, Bruno, a gente tinha uma situação atípica também, né? Porque imagina como que pegaria também, soaria estranho, ele no meio de uma guerra e todo bem vestido, com terno e gravata, né? Então, assim, eu acho que acompanha muito o contexto e o momento daquela situação dos pronunciamentos, né? Então, mais uma vez, ele analisou o público, mas ele analisou o contexto. O país dele estava sendo atacado, né? E nesse ataque, se ele apresenta com muita pompa, isso pode criar um distanciamento de momentos, de perspectivas, que pode não ser tão interessante. Então, ele adequou a vestimenta ao momento em que ele estava. Tá? Mas no caso, o Barack Obama também, quando ele estava em guerra, né, contra o Bin Laden, né, contra a Al-Qaeda, ele sempre aparecia de terno também, mas nesse contexto, mesmo assim, nesse contexto ele não usava uma roupa informal, ele sempre aparecia de terno, sabe? Aí, um pouco de diferença, sabe? E a gente vê assim, né? Aí, mais uma vez, a questão do contexto, Bruno, porque os Estados Unidos foi atacado no momento, mas ele se posicionou como agora, olha, eu tenho poder, eu não fui abalado, porque os Estados Unidos foi uma situação muito muito pontual também, né? Assim, porque o ataque não podia trazer uma perda de poder para eles. Então, a expressão ali teria que ser sempre de forte. Não sei se você se lembra quando ele fez o pronunciamento da morte do Obama, né? Obama, desculpa, do Osama. E aí, naquele momento, ele foi com a cara abatida, mas assim, com a sensação de poder e a vestimenta condizente também. Tá bom? Nossa, entendi. Ok, obrigado. Nada. E aí, eu queria só fazer um fechamento desse ponto do vídeo, porque vocês viram que ele trouxe o sorriso no rosto em alguns momentos, mas quando ele foi contar a história da mãe, da associação que a mãe fazia com o Brasil, que tem um apelo emocional ali, olha o que ele faz. A feição dele muda, o sorriso já não existe. A sensação agora é de uma serenidade, mas uma proposta de lembrança, de recordação, mais tentando trazer contração, porque ele queria que as pessoas se tocassem com aquela história. Então, a feição dele mudou. Naquele momento que ele começa a falar da mãe, a feição muda e vai de acordo com aquilo que ele está dizendo. E o resgate dessa história faz muita diferença nas nossas oratórias. Eu tinha comentado com vocês agora há pouco do storytelling, né? O que ele fez? Um storytelling. Ele quis dizer, olha, eu, Obama, estou totalmente ligado ao Brasil. Eu já tenho uma proximidade e eu vou contar para vocês, trazendo essa aproximação e essa ligação para fazer com que as pessoas se sintam ainda mais próximas dele e se sintam de fato comovidas. Tanto é que quando as pessoas começam a aplaudir nesse momento, ele faz uma sério, mas fazendo uma feição de comoção, de lembrança, de recordação, enfim. E no momento em que ele vai falar do objetivo da estadia dele ali, né, dizendo, olha, e aí essa feição que ele está aí, né, querendo mostrar agora propriedade naquilo que ele vai defender. Nós, Estados Unidos, somos uma boa opção para vocês, estamos aqui, vamos fazer negócios,
que durante o nosso discurso, a gente tem que fazer todo um trabalho, né? Não é só dizer o conteúdo, mas é um trabalho de entrega mesmo. Entrega nas nossas emoções, entrega nas pessoas. E tudo vai ser determinado a partir do momento que eu entendo quem é a pessoa que eu estou conversando, o que eu desejo conversar e como que isso vai ser feito. É a proposta da entrega que a gente vai fazer. Então, as técnicas da oratória, ela vai repassar por esses 3 pontos. Se a gente consegue responder e trabalhar em cima dessas 3 perguntas, as chances de a gente ter uma boa oratória é muito maior. Então, quem é o nosso público? Do que esse público gosta? O que eles preferem? Qual que é o tipo de linguagem que eu preciso trabalhar? Qual que é a característica desse público? Para a gente poder se aproximar dessas pessoas, né? Entender os anseios para a gente poder ir dialogando com elas, né? A depender do nosso público, a gente vai ter que pensar na melhor pessoa para conversar, a melhor pessoa para poder articular. E aí, se a gente jogar para a área de gestão, né? Muitas vezes a gente tem um comunicado que a gente precisa envolver a equipe ali e que não é o gestor a melhor pessoa para poder ir lá fazer aquela fala, não. A melhor pessoa é aquele líder do grupo, aquela pessoa que tem uma proximidade maior, que tem uma linguagem já direcionada para aquele público. E aí a gente consegue ter mais efetividade do que se o gestor fosse lá e fizesse o seu movimento, o seu pleito ali junto com aquela equipe. Em outros, a gente precisa do gestor, por exemplo. A gente está falando aí de um treinamento de integração, falando da empresa. Quem melhor do que o fundador da empresa, o dono da organização, para dizer sobre a organização, né? Quando há possibilidade disso, perfeito, porque a gente está interagindo e está conversando com quem fundou, com quem tem propósitos, com quem realmente desenvolveu todos aqueles valores, né, para compartilhar. Mas a depender do público, do que eu preciso falar, a pessoa também vai ser definida como a melhor ou não e saber a linguagem que vai utilizar. Vamos pensar aqui em uma outra perspectiva dentro do âmbito organizacional. A gente precisa conversar, fazer um treinamento, organizar um treinamento para o nosso público, que na sua maioria, de nível operacional, com um nível de conhecimento mais baixo. Aí a gente chama uma pessoa muito letrada, né, no termo mais antigo, aí, mais arcaico, mas uma pessoa muito letrada para poder fazer esse treinamento. Não consegue fazer uma fala de uma maneira mais do dia a dia. E aí a gente tem um problema, porque aquele público que está ali para receber o treinamento não conversa dessa forma, não entende muitas vezes essa forma de. É o português correto, mas não é o correto para conversar e dialogar com aquele público em específico. Então, a gente precisa de uma pessoa que tem uma linguagem mais leve, mais livre, que sabe entender os anseios. Não estou dizendo que a pessoa tem que falar errado. Público. Então, estamos falando que, a depender do público, de quem é o nosso público, a gente tem que pensar na forma como a gente vai falar, na forma como a gente vai se vestir, na forma como a gente vai interagir. Então, um propósito. Tá, eu tenho uma mensagem para passar para vocês. Oratória, mas o que de oratória que eu vou falar? O que é importante dentro de oratória para poder trazer para vocês? Nesse deseja desse conteúdo em específico. E aí a gente vai fazer o recorte daquilo que é condizente com aquela proposta. Aí, quando a gente chega no como, o como é o Obama, como que ele fez a entrega do discurso dele? Trazendo uma animosidade da fala, uma aproximação a partir do uso de termos em português, fazendo um storytelling ali com
estratégias para poder entregar aquele conteúdo, até chegar naquela estrutura, ok? Dentro disso, eu vou chamar a atenção de alguns pontos para vocês, que a gente faz e vai desenvolvendo, né? A gente não vai ter uma boa oratória de um dia para o outro. A gente tem que praticar, a gente tem que exercitar. Tem um livro do Cortella que ele conta uma situação da filha, que a filha fala: ai, pai, eu queria ser uma... Ele falou: primeiro, você vai ter que fazer palestras, depois você faz outra, depois você faz outra, depois você faz outra, porque ninguém nasce pronto. Quando eu comecei, Cortella, eu não falava bem. Eu fui praticando, eu fui treinando e fui fazendo palestras. E essa palestra não era com público grande, inicialmente, era com público pequeno. Às vezes era uma palestra dentro de casa, uma palestra depois na minha empresa, uma palestra com os meus amigos, mas isso foi crescendo. E aí, palestra, entendam, com essa comunicação. Então, aqui a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que todas as vezes que vocês forem fazer qualquer tipo de apresentação, qualquer tipo de discurso, prepara, estrutura aquilo que vocês vão falar. A gente contar com a sorte, contar que naquele momento vão vir as ideias, vão vir os conteúdos, isso aí é um fiasco, não funciona. A gente precisa se preparar. Ah, Cíntia, mas eu conheço muito do assunto, eu sei tudo que vai ser falado. Você sabe tudo, mas a gente precisa ter uma organização, porque senão a gente se perde. O nosso raciocínio, ele voa, ele sai daquela estrutura, principalmente quando a gente tem algo mais dialogado, que às vezes uma pessoa coloca uma questão ou faz um apontamento que desvia daquele conteúdo original e se perde muito tempo naquela proposta. E aí você esquece de entregar o que precisava ser entregue. Então, é muito importante que a gente tenha essa organização de ideias. Quando eu comecei aqui a nossa fala, vocês viram que eu coloquei um resumozinho, tipo um sumário do que a gente ia ver aqui hoje. Isso ajuda a nortear tanto a pessoa que está fazendo a fala, quanto aquele que está recebendo, porque ele sabe qual que é a expectativa que ele pode criar em cima daquele conteúdo. Então, organize as ideias, estruture o discurso, se prepare para aquilo ali. Leia, estude, teste, treine. Se nesse momento aqui da preparação, você precisar fazer uma apresentação para o espelho, hoje a gente tem muitas tecnologias aí disponíveis, né? No momento em que você fala, se ouvindo, aquilo ali está realmente fazendo sentido. Então, essa organização do conteúdo, ela é fundamental para você ter uma coerência que você se propôs. Outra questão importante, usar recursos visuais e tecnológicos. E aqui a gente vai pensar em toda a composição e nas diferentes com histórias diferentes, com visões diferentes, e que muitas vezes tem uma impressão e uma facilidade diferente para poder absorver o conteúdo. Ouvir, outros precisam ir escrevendo o que está sendo falado. Mas se a gente fica só falando, eu estou privilegiando uma parte daquele público. Se eu só apresento imagens, eu estou privilegiando uma parte daquele público. E a ideia é que a gente estabeleça uma conexão com o maior número de pessoas possíveis, porque eu não consigo conversar com todo mundo antes, conhecer as características de todo mundo antes. Então, para não cair na monotonia só do conteúdo, para poder privilegiar as pessoas que têm facilidades com aspectos diferentes, né? Visuais, seja de imagens, de textos, de vídeos. E hoje a gente tem muito acesso
para vocês assistirem um trecho, né? A gente tem possibilidades de usar imagens que vai deixando as questões mais interativas, ao invés de só usar texto. E, na hora que viu aquele tanto de palavras, ele falou, nossa senhora! E aí, se a gente for conduzir uma apresentação só com texto, as pessoas se perdem tentando ler e não escutam aquilo que você está falando. Então, mescle na sua apresentação esses recursos visuais, virtual, em que eles deixaram um dispositivo para a gente poder ir colocando reações durante a fala dos palestrantes, né? Então, eles estavam lá fazendo a palestra e durante a palestra aparecia um monte de emojizinhos subindo, de caracteres subindo na tela, mostrando o quanto que as pessoas estavam entusiasmadas ou não ali com aquele processo. Então, a gente está usando tecnologia para poder fazer uma interação e uma conexão com o público, uma aproximação cada vez maior com o público. Outro ponto importante, a fala. A nossa voz, ela faz muita diferença. Se a gente usa o mesmo tom de voz, isso não soa interessante. Se a gente usa uma voz sempre muito alta, isso também não é interessante, assim como não é interessante usar um tom muito baixo. A gente tem que saber dosar o nosso tom da voz e dar emoção a ele, né? Em alguns momentos, destacar, colocar ênfase naquilo que é importante, mudar a entonação, isso é importantíssimo. A gente adequa a voz àquilo que a gente está dizendo. E a voz, ela vai já ajudar também no momento que a gente falar sobre a linguagem corporal e as expressões faciais. O vocabulário que a gente utiliza. Quem é que está me ouvindo? Ele exige um vocabulário mais técnico, um vocabulário mais livre, um vocabulário mais culto? Quem são as pessoas que estão me ouvindo? E aqui a gente vai pensar muito também na comunicação escrita, né, gente? Hoje nós temos aí uma facilidade de nos comunicarmos pelo WhatsApp, por exemplo, mas quando a gente está escrevendo um documento formal, o nosso vocabulário ele não pode seguir a mesma forma como a gente conversa e, né, escreve no WhatsApp. As abreviações VC, S2, isso aí não pode ter no documento formal. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso vocabulário, né? E treinar isso, né? Porque é importante que a gente busque novas palavras, novas expressões. Por isso, tão importante a gente ler, porque a cada momento que a gente lê, tem uma palavra nova ali que a gente aprende, conversando com outras pessoas, a gente vai incorporando o nosso vocabulário, trazendo mais contribuições para essas perspectivas diferentes de falas. Com os vícios de linguagem, uma das formas que a gente tem de checar os vícios de linguagem nossos gravando ou vendo, assistindo as nossas apresentações, porque a gente percebe se tem muito de linguagem. Não é que não pode ter, né, que a gente vai conseguir blindar de todos, mas evitar, porque isso pode deixar uma fala mais cansativa. Ter cuidado com o uso de brincadeiras, a depender com isso, principalmente com brincadeiras que podem atacar determinados públicos. Então, isso é importante também de a gente cuidar. E aí, outro ponto importantíssimo, faciais. A nossa postura, ela vai dizer muito da forma como a gente está se comunicando. E aqui eu vou falar de como que o nosso corpo fala de uma maneira geral, tá? A gente falou da roupa do Obama. Fazendo uma apresentação, e mulheres, por exemplo, né? Que tem, às vezes vai usar um decote muito grande. As pessoas não vão concentrar na fala, vai concentrar no decote. Roupas muito, muito curtas, homens com da nossa apresentação, porque isso também contribui e favorece na credibilidade que vai ser falada
ou na credibilidade que vai ser dada àquilo que a gente vai discursar. Imagina que tipo de credibilidade vocês dariam se vocês percebessem que eu estava aqui de pijama, deitada na minha cama, né? Isso não traria nenhum ponto positivo, né, nessa articulação, porque é importante que nós tenhamos uma apresentação adequada para conversar com o público, né? Porque o nosso corpo vai ser condizente com aquilo que a gente está dizendo de entrega da mensagem. As nossas expressões faciais, elas são para o discurso que a gente fala. Mas se eu trabalho a minha voz, mas a minha expressão é apática, não muda, não está fazendo sentido. A expressão facial ela tem que ser coerente com aquilo que a gente está pronunciando. Então, o Obama, no momento em que ele começa a fazer essa história da mãe, a expressão facial dele muda com um processo de lembrança, de saudade. Quando ele quer brincar e fazer interação com o público, ele sorri, ele brinca, ele faz um sorriso, inclusive aquele de canto de olho, né, de ironia, né? Se a gente quer falar de assunto sério, a nossa expressão também muda, né? Então, isso é importante, que a nossa expressão facial acompanhe aquilo que a gente está dizendo. E quando nós estivermos nos pronunciando, né, o Bruno até mencionou ali do movimento das mãos, que isso foi favorável para o Obama, a gente tem que ajudar também. O movimento do nosso corpo, ele ajuda a compor essa nossa fala. Se eu estou falando de pé para o público, caminhar durante a nossa fala é um movimento interessante. Só que eu não posso ficar andando de um lado e para o outro, porque senão as pessoas também vão ficar, meu Deus, a pessoa não vai parar, né, para poder falar. Então, a gente tem que dosar, mas é uma caminhada lenta que está envolvendo, aproxima um pouquinho né, se a gente fala das alas, da ala A, depois aproxima um pouquinho da ala B, depois um pouquinho da ala C. Isso ajuda a compor, né? O movimento das mãos tem uma técnica que a gente fala que é o seguinte: se a gente está gesticulando no formato de um retângulo, é possível. Passou do retângulo, né? Imaginem que tem um retângulo na sua frente. Você está movimentando ali dentro desse retângulo, ok. Passou, as pessoas já começam a movimentar através do seu braço, aonde que ele está. Então, isso faz diferença na hora de nos comunicarmos, né? Mas então, isso é muito importante. Falando mais uma vez da importância disso e considerando os meios digitais que a gente tem hoje, isso que faz quando vocês não abrem as câmeras para conversar com a gente, né? É claro que a gente respeita aí as particularidades de cada um, mas quando vocês abrem as câmeras, vocês estão se comunicando muito melhor e de maneira muito mais efetiva. Não está só ouvindo aquilo que vocês estão falando, não é só as palavras que estão sendo ditas, porque isso é 7%, né? 55% é quando vocês se mostram, quando vocês apresentam ali a expressão facial de vocês, a linguagem corporal, para a gente poder interagir, ok? Só que tem uma questão que a gente não consegue controlar, né? Que é o nervosismo. Tá, assim, vocês estão me ensinando aí algumas técnicas, mas até eu chegar lá na frente e falar com as pessoas, tem um nervoso em mim, eu suo toda, eu fico nervosa. Mais uma vez, a gente precisa praticar. A gente tem algumas técnicas que diz respeito à respiração. Se a gente faz uma respiração que tem essa contração, né, do abdômen para poder soltar, isso vai ajudar mais sereno. Outra técnica é pegar uma caneta, pegar algum objeto, um clipe, e durante a fala eu ficar com ele, que eu vou apertando aquele, ou tendo algo em mãos, eu consigo. Desculpa, para aquele objeto. É uma forma de a gente aliviar um pouquinho essa tensão. Outra forma que a gente tem de trabalhar essa questão de gaguejar ou de falar
antes de a gente entrar, porque a gente alivia, a gente fica menos tenso. E aí, aqueles movimentos que muitos artistas fazem, né? Cantores fazer e aí mexendo o rosto para poder deixar a musculatura mais leve, porque quando eu entrar, colocar uma caneta na boca e tentar fazer leituras com a caneta na boca, porque você vai forçar a sua musculatura e depois, na hora que você tirar, a sua fala vai sair muito mais leve. Tentem fazer isso depois. Ler um texto com a caneta enfiada. Agora, o nervosismo, ele muitas vezes ele é até interessante, porque aquele friozinho na barriga que a gente sente quer dizer que a gente ainda está com vontade, com ânimo. Nada de novo ali, não vai trazer nenhuma emoção diferente. Então, o nervosismo, o excesso é ruim, mas um pouquinho de nervoso é bom porque te dá um gás para poder movimentar, trazer uma contribuição diferente, fazer uma movimentação diferente aí nesse processo. Ok? Bom, Vitor, você está com a mão levantada? Pode falar. Prof, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é quando, por exemplo, eu vou falar alguma coisa, eu imagino na minha cabeça eu escrevendo o que eu vou falar. Tanto que, às vezes, eu acabo até gaguejando um pouco, porque eu meio que estou escrevendo na minha cabeça o que eu vou falar. Eu gostaria de saber se essa estratégia seria uma boa estratégia, porque, só para você ter ideia, se no português já acontece isso comigo, quando eu vou falar uma outra língua, às vezes dá um pife, sabe? Porque você quer falar tudo corretamente. Aí eu acabo ficando com esse problema. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é sobre expressões faciais. É importante, sim, expressões faciais, só que eu tenho um problema. Eu sou muito expressivo. Às vezes eu preciso fazer cara de paisagem. E eu não sei como que eu faço isso. Então, esses dois pontos. Vitor, primeira coisa, a escrita que você vai falando de fazer na cabeça no momento que você está falando, é porque não teve preparo. Você tem que escrever antes. Pode escrever no papel mesmo, escreve no computador, coloca toda essa sua informação no papel primeiro, né, ou na tela. Porque a partir do momento que você esvaziou sua mente e colocou ali no papel, você vai verificar se faz sentido. E aí você vai trabalhando aquela fala ali e tenta, na redação ali, ler aquela redação, tentar se preparar a partir daquela redação. Porque na hora que você for falar com a pessoa mesmo, sem aquele texto, você vai falar de uma maneira muito mais interessante, menos redundante, menos prolixo e assim por diante, tá bom? Então, esvazia a mente primeiro. Hã? Eu falo isso, mas é mais no aspecto da pronunciação da palavra e das questões gramaticais, não é do conteúdo. Conseguiu entender? Sim. Sim. Ô, Vitor, eu acho que é um processo de treino mesmo, assim como das suas expressões faciais. Você vai ter que começar a treinar. E as palavras, você não tem que usar sempre a melhor palavra, porque a melhor palavra ela vai surgindo a partir daquele momento. Antes de você pensar, eu tenho que usar essa palavra, eu tenho que usar, deixa esse vocabulário entrar de uma maneira mais natural na sua linguagem, e depois isso vai surgir nos seus discursos de uma maneira também mais espontânea. Muito robotizado, tem que ser também algo mais natural. Então, se a gente está falando de coisas sérias, a sua expressão ela tem que vir e ela vem, o nosso cérebro ele vai condizente com aquilo. O ruim é quando a gente tenta disfarçar, fazer o contrário. O nosso cérebro ele já é programado para reagir de acordo com aquilo que a gente está sentindo, que a gente está falando. A inteligência emocional é uma forma de a gente trabalhar essas emoções e tentar fortalecer as nossas reações diante daquilo que a gente não está agradando. Mas, de novo, é prática. Eu tenho que treinar. Se filma fazendo ou lendo um texto triste, um texto alegre, o mesmo texto de diferentes maneiras, porque
nossa, aqui eu fiquei muito errado, aqui não deu muito certo, aqui ficou, que aí eu acho que vai ficando mais interessante, tá? Ok, então, professora, obrigado. Agora, qual é o impacto da oratória na nossa carreira? Bom, a gente está falando aí de uma série de vantagens para ser compreendido, mas quando a gente tem uma boa oratória, isso para de maneira devida em qualquer lugar que eu estiver. Então, isso, a oratória, ela traz primeiro um benefício para mim, enquanto profissional, enquanto habilidade e competência que eu tenho. Isso me gera mais autoconfiança de maneira muito natural. Outro ponto que pode ajudar na perspectiva de carreira é trazer maior habilidade de persuasão e influência nas pessoas. Então, quando eu precisar envolver a minha equipe em determinado projeto, a minha oratória vai ser muito favorável a isso, porque eu vou conseguir persuadir ou influenciar aquele grupo de uma maneira mais interessante. Negociar de uma maneira melhor, né? Se eu estou em cargos aí de comerciais, estabelecer negociação a partir de uma boa oratória é muito bom. Aqui a gente tem até as expressões do nosso dia a dia, né? Ah, esse aí tem uma lábia, né? A lábia é uma boa oratória que a pessoa consegue utilizar. Ela consegue criar situações, histórias que envolvem as pessoas naquilo que ela deseja. Então, o bom de lábia, agora a gente vai pensar no bom de oratória, que consegue trabalhar técnicas para poder trazer ou atender aquele objetivo da mensagem, né? Outra questão é de demonstrar competência. Uma pessoa que fala bem, as pessoas falam, nossa, ele é muito inteligente, ele é muito competente. Mas por quê? Ele tem um discurso bom, coerente, sensato, e isso traz mais poder para aquele profissional. Pessoas que falam bem, como elas demonstram essa competência, têm essa persuasão, essa influência, com certeza melhora as relações interpessoais, porque aí as outras pessoas vão querer ficar perto dela, né? É muito bom conversar com pessoas, estar perto de pessoas que falam bem, né? Então a gente tem mais um ganho aí nessas relações interpessoais. E outro ponto que vai fortalecer o meu marketing pessoal. Na hora de eu me colocar no mercado, na hora de eu me colocar na minha equipe, na hora de eu me colocar com o meu líder, isso vai ser um grande atrativo da minha entrega. Mas marketing pessoal é um assunto que a gente vai conversar daqui. A gente não vai dar muita ênfase nesse momento. Mas os benefícios, eu poderia listar ainda outros diversos aqui, mas principalmente a gente entendendo de como isso pode ser valorizadas por mim, primeiro, porque eu estou trazendo mais confiança para a minha atuação, mas principalmente para os outros que começam a reconhecer e valorizar esse processo. E do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, no nosso caso. E aí a questão é prática. A gente precisa trabalhar, a gente precisa praticar. Aristóteles, ela traz muito claro isso, que ele fala que a gente só faz melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar. E que a busca da excelência não deveria ser um objetivo, e sim um hábito. E é isso que eu proponho a vocês. Eu trouxe algumas situações, vai trazer outras, mas a ideia é que para vocês serem bons oradores, é preciso praticar. E vocês precisam treinar essa fala o tempo todo. Então, vai ter apresentação de trabalho na faculdade? Vamos nos colocar ali esses nervosismos aí para poder falar em público, para falar com os seus colegas. Tem algum posicionamento, tem alguma pergunta? Deixa eu articular uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo expressar de maneira devida. Vai sendo trabalhada e melhorada dia a dia, ok?
Eu vou deixar agora para vocês um documentozinho, 2 páginas só, com algumas dicas de como vocês e aí vocês vão ter uma série de listas de pontos aí, né, para poder analisar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês quiserem dialogar melhor, vocês podem. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo que vocês dedicaram aí. Passei um pouquinho, né, do horário. E se alguém tiver mais alguma questão que queiram colocar agora, estou à disposição. Ei, professor Marco, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Graças a Deus. Eu queria só fazer um comentário seguinte. Adorei as suas palavras. E volta e meia eu estava caindo aqui, minha conexão está péssima. Então, entrei isso aí, sinto dos momentos que perdi. Se tiver como deve estar gravado, eu quero ouvir de novo, porque a maioria das pessoas talvez não dê a importância devida à questão da comunicação. É mais ou menos, né, do modo como eu entendo, assim, que quando a gente vê uma pessoa fazendo isso muito bem, nossa, meu Deus, só fica encantado. E eu não percebo que esse encantamento, que muitas vezes, como você frisou muito bem, eu chamo de inteligência, de competência, etc., passa por um canal importantíssimo chamado comunicação. Se eu não tiver uma roupagem adequada, uma maneira adequada de comunicar, muito da minha competência se perderá. E muitas vezes eu vejo com pesar pessoas inteligentes, bons profissionais, que não conseguem ter as oportunidades adequadas por problemas de comunicação, que poderiam ser perfeitamente resolvidos com uma atenção a tudo que você falou nessa palestra. Maravilhoso isso, considero das coisas mais importantes e sinto falta de que no nosso curso a gente não consiga enfatizar isso tanto, por questões de horas, não tem, os professores não vão ficar fazendo isso, mas uma sugestão seria se a gente pudesse ter algum ponto da nossa ementa, do nosso conteúdo programático, que pudesse contemplar esse aspecto que é importante para todas as profissões, todas. E na nossa, a gente lidando muito com pessoas, com gestão, tendo que tomar decisões, mais importante ainda, porque nós precisamos trazer, dentro da nossa fala, a convicção daquilo que a gente decide. Achei muito interessante quando você falou sobre Obama, as expressões, e depois, numa pergunta, inclusive comentou o aspecto que eu acho fundamental, é que isso tem que ser uma coisa natural. Não adianta eu pensar, vou fazer cara de paisagem, ou vou fazer cara de eu vou falar isso aqui. Não, é uma coisa que tem uma conexão, não é só com o seu discurso, com a sua filosofia, com a sua prática, com os seus valores. Então, quando você fala sobre coisas nas quais acredita, o discurso é muito mais forte. E eu acho que é isso que você trouxe para nós hoje. Parabéns e muito obrigado pela sua extrema gentileza em compartilhar conosco essa coisa tão importante. Muito obrigado mesmo. Com admiração. Obrigada, Marco Antônio. Obrigada. Bom, gente, eu estou vendo aqui que o chat não está dando para anexar. Aí eu vou pedir para os coordenadores deixarem lá né, com vocês esse documento, que aí fica como um suporte aí para vocês, né? Excelente. Mesmo um documento simplesinho, só para poder registrar aí essas dicas. Tá bom? Beleza. Bom, gente, Wanda, você quer colocar alguma coisa? Só te agradecer de novo, né, Cíntia? A Cíntia é sempre muito competente no tudo que ela se propõe fazer e de uma maneira tão simpática, tão simples, né? Mas ela sempre traz assuntos muito relevantes e muito próximos daquilo que é importante para os alunos, né? Nós já falamos aqui de currículo, né, Cíntia? Já falou de carreiras, agora está falando de oratória, daqui a pouquinho ela vai trazer a questão do marketing pessoal. Então, assim, são temas muito relevantes. E eu tenho certeza, meninos e meninas que aqui estiveram hoje, que apesar de uma sexta-feira, o ganho foi todo de vocês, né? Isso pode ser a diferença
que vocês terão num processo de seleção de um trabalho, de um emprego, de uma coisa assim, né? Então, obrigada, viu, Cíntia? Sempre sou muito grata a você pela disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, né, pela presença de todos. Como a Wanda disse, uma sexta-feira à noite. A gente sabe aí das complicações, mas agradeço muito a presença de vocês. E a gente se encontra em breve. Daqui 15 dias, marketing pessoal. Marketing pessoal, isso aí. Um final de semana para todo mundo. Tchau, Vocês tchau. também. Tchau.